segundo texto da nossa noite, ele fica lá no capítulo 7 de Mateus, o final do Sermão do Monte. Nós iremos ler os versículos 1 até o versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, os tornarão a medir. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixe-me tirar o argueiro do teu olho, e eis uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés, e voltando-se vos despedacem. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está no céu, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Deus aplique a sua palavra ao nosso coração nessa noite. Mas nós fizemos essa leitura para entender a próxima parte, que aí sim será o estudo da nossa noite, que será os versículos 13 e o versículo 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. O título hoje da nossa mensagem é Duas portas, dois caminhos e dois destinos. A decisão que define a eternidade. Eu gosto muito quando eu leio esse texto, porque esse texto ele me ajudou muito a chegar até Cristo. Ele foi um dos textos que Deus usou para começar a trabalhar na minha conversão. Quando eu passei por momentos difíceis, lidando com a minha religiosidade, Deus usou esse texto para começar a abrir meus olhos para compreender essa verdade, que há somente um caminho, há somente uma porta que eu devo entrar. Porque nós precisamos entender que todo ser humano, ele está caminhando rumo à eternidade. Não existe neutralidade, não existe campo neutro. Todos estão andando até o fim, os dias estão passando, os anos estão se contando, o nosso relógio tem andado e vai chegar um momento que chegará ao fim da nossa vida. Então há um momento onde todos nós prestaremos conta. E aqui, como nós lemos, era o final do Sermão do Monte, onde Jesus traz várias aplicações práticas. Mas no final aqui, ele faz um apelo. No final, depois de ensinar tudo aquilo, resumir a lei de Deus, na verdade não resumir, pelo contrário, aprofundar ainda mais a lei de Deus, ele agora vai fazer um chamado. E nós vemos que isso coloca o homem diante da mais grave e urgente decisão que um homem pode tomar. Qual porta ele entrará? Qual caminho ele trilhará?
E qual destino? No final de chegar o tempo, ele enfrentará. Quando ele estar diante de Deus, ele enfrentará como advogado ou como juiz. Os puritanos, eles chamavam esse texto de a encruzilhada da alma. Muitos pregaram sobre esse texto, e eles falavam que era a encruzilhada da alma, que era aquele grande momento, onde ou que eu quero Cristo, ou eu vou continuar seguindo o meu coração e seguindo a multidão, aquele caminho que eu já tenho seguido. Richard Baxter, que também é puritano, ele falou que milhares vão ao inferno dormindo. Eles caminham pela vereda larga porque ela não exige esforço. É isso. Nós seguirmos as tendências desse mundo, seguirmos o nosso coração, não exige nada de nós. Pelo contrário. Então nós vemos que as pessoas, eles têm seguido seus ídolos, tudo aquilo que o mundo tem oferecido, buscando os padrões, mas muitos deles estão indo rumo à perdição. Mas nós vemos que Jesus, ele tem um chamado aqui. Ele diz no início do versículo 13: entrai. E é isso que depois de Jesus Cristo mostrar todo o padrão do reino, mostrar como funciona a palavra de Deus, a lei de Deus, ele faz um chamado àqueles homens: entrai pela porta estreita. Mas antes disso, ele fala sobre a porta larga, porque ele diz: porque larga é a porta. É muito fácil entrar. Por que é muito fácil nós entrarmos na porta larga? Na verdade, nós já estamos seguindo o rumo dela. A porta larga, ela não exige arrependimento. A porta larga, ela não exige fé. A porta larga não exige renúncia. A porta larga também, ela não exige santidade. E a porta larga também não exige temor a Deus. Então é um caminho muito fácil de ser trilhado. A porta larga aceita tudo. Ela aceita o pecado. Hoje pela manhã nós vimos e falamos acerca da autonomia, a autossuficiência que muitas vezes nós podemos sentir, que isso nos afasta de Deus. O orgulho, religião sem regeneração, que muitos talvez de nós seguimos antes. Seguimos uma religião, uma igreja, fazíamos parte. Outra coisa mais triste, um cristianismo sem Cristo. Nada pior do que isso. E uma moralidade sem conversão. Porque nós vemos muitas pessoas falando acerca de mudança moral, mas não de um novo nascimento, não de uma transformação. É a porta do coração natural. Romanos 8,7 diz que o pendor da carne é inimizade contra Deus. Então nós vemos que se nós seguirmos o fluxo natural da nossa vida, tudo aquilo que nós aprendemos e vemos no mundo, isso nos levará a uma eternidade afastados de Deus e debaixo da condenação e da justa ira de Deus. Ele continua, ele diz: espaçoso o caminho que produz a perdição. Por que ele é espaçoso? Porque ele permite a gente viver da maneira que nós queremos. É espaçoso também porque não tem cruz, não tem dificuldades. É espaçoso também porque não tem santidade, eu não preciso mudar. Eu sou assim, eu cresci assim, eu posso viver dessa forma até o final da minha vida. Cada vez mais orgulhoso, cheio de si, com as minhas razões e totalmente afastado de Deus. O caminho para o inferno, ele é fácil.
O homem só precisa seguir sua própria natureza. Basta nós seguirmos aquilo que está no nosso coração, que ele é enganoso, nós chegaremos lá. Mas infelizmente, o que nos aguarda é algo terrível. E o texto diz que muitos são os que entram por ela. A multidão está indo para a perdição. Quando nós olhamos na palavra de Deus, lá em Lucas 17, 26 a 30, ele diz que os dias de Noé e Ló mostram que a maioria sempre esteve ali a salvação. Mateus 13 também nós adiantamos um pouco mais. Fala que boa parte é joio. Muitas pessoas são joio. Até mesmo na igreja terá joio. A multidão nunca foi sinal de verdade. Basta nós olharmos nossos dias, as igrejas que estão cheias. Igrejas que prometem o melhor aqui e agora. Prosperidade financeira, sucesso, carreira e todas as coisas. Igrejas que não falam de pecado, não falam de arrependimento. É isso o que tem guiado. A multidão, ela caminha para longe de Deus. É isso que eles buscam. Eles não querem Deus, eles querem o céu sem Cristo. Eles não estão nem aí. E é por isso que nós precisamos examinar. Eu estou no caminho que todos seguem? Eu tenho seguido o mesmo caminho que os meus colegas de trabalho, que muitos familiares? Eu vivo como o mundo vive? A fé que eu digo ter, ela de fato mudou a minha vida? Porque isso é o principal. Nós vamos ver que quem entra pela porta estreita, anda também pelo caminho estreito. E isso nós iremos ver. Eu sigo a Cristo ou apenas frequência religiosa? Muitas pessoas buscam religiões e hoje tem para todos os gostos. Muitas pessoas querem fazer parte apenas de um grupo religioso, mas de fato não querem ter um encontro com Cristo. E isso é muito triste. A porta larga, ela muitas vezes não parece má, mas ela conduz à perdição. Por mais que muitas vezes ela pode ter até uma aparência bonita, ela levará ao inferno, ela levará à condenação eterna, à separação de Deus. Mas nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, ele continua no versículo 14, e agora sim, ele vai falar sobre a porta estreita. E porque estreita é a porta. Quem que é essa porta? Jesus Cristo é a porta. Eu peço que todos abram em João, capítulo 10, versículo 9. João, capítulo 10, versículo 9. Diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O Senhor Jesus Cristo, ele é a porta. João 14,6 fala também que ele é o caminho, porque nós vemos que tem a porta e tem o caminho. E o Senhor Jesus Cristo, ele também fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho que todos os que buscam a salvação devem trilhar. Todos nós temos que olhar para Cristo. Ele é a direção, ele é o nosso foco. É nele que nós temos que nos apegar. E por que ele fala que a porta é estreita? A porta é estreita porque só cabe você sem seus pecados. A porta é estreita porque só cabe você sem sua justiça própria.
A porta é estreita também porque só cabe você sem seus ídolos. Mas principalmente, a porta é estreita porque só cabe você arrependido e regenerado. Não há outra forma de nós sermos salvos se não for por arrependimento e fé e confiança em Jesus Cristo. E transformar o nosso coração de pedra, como nós vimos semana passada, em um coração de carne. Thomas Watson, ele disse que a entrada do céu é estreita, não por falta de misericórdia, mas porque Deus não admite concorrentes no coração humano. Ou é Cristo ou é mais nada. Não é Cristo e mais alguma coisa, como muitas religiões eles falam de Jesus Cristo. Eles colocam muitas vezes ele até como um salvador diminuído, mas não é só Cristo. É Cristo e mais um monte de coisas. Mas se for Cristo e mais alguma coisa, não é somente Cristo. É por isso que a salvação, o verdadeiro caminho, é unicamente Cristo Jesus. Não há outro. Não há outro. Mas essa porta estreita, ela exige decisões difíceis. E nós vamos ver isso. Ela demanda, em primeiro lugar, arrependimento genuíno. Vamos abrir em Lucas, capítulo 13, versículos 3 e depois versículo 5. Desculpe. Lucas, capítulo 13, versículo 3 e depois versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: não vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Não vos digo antes, versículo 5, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Nós vemos que o autor dá ênfase, e arrependimento é fundamental, é necessário. Sem arrependimento não há salvação. Mas ele continua: tomar a cruz e seguir Cristo. Voltando lá para Mateus capítulo 16, versículo 24. Mateus capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Marcos capítulo 8, versículo 34, fala sobre negar a si mesmo. Negar a si mesmo. E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Muito parecido com o versículo anterior, mas aqui ele fala negar a si mesmo. E por último, e não menos importante, Hebreus capítulo 3, versículo 15. Ele fala sobre entrar agora. Agora, não há tempo de espera. O chamado é hoje. Diz: enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. Se Deus nos chama por meio do Evangelho, a nossa resposta tem que ser hoje, agora. Eu creio ou não creio? Eu confio em Cristo para salvação ou não confio? E ele continua ainda mais, o Senhor Jesus Cristo. Ele diz que apertado o caminho que leva à vida. Depois de nós entrarmos pela porta, e obviamente nós entramos não pelas nossas forças, mas atraídos por Deus, porque é Ele que nos dá a vida, como diz a palavra de Deus em Efésios, nos dando vida quando estávamos mortos em delitos e pecados. Até mesmo essa decisão para entrarmos na porta é Deus que coloca em nós, é Ele que age em nós.
É Ele quem abre os nossos olhos para que nós possamos entender a grandeza de Cristo e olharmos para Ele como o único que pode nos salvar. Mas Ele continua e Ele diz: apertado a porta, estreita, apertado o caminho. Por que apertado é caminho? Porque é um caminho de santidade. Depois que nós entramos, tem um caminho para ser trilhado. A vida cristã não é como muitas pessoas reduzem a uma simples decisão. Eu aceitei Jesus e agora eu vou para o céu. Eu fiz uma oraçãozinha e agora está tudo certo. Agora eu posso viver da maneira que eu quero. Não é assim que funciona. Não é assim. Hebreus, não precisam abrir 12:14. Diz: segui a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, é necessário que nós sejamos santificados na terra. Nós não continuaremos da mesma forma. Nós não continuaremos da mesma forma, com os mesmos pecados, vivendo a mesma vida miserável, cheio de ídolos em nosso coração. O caminho é apertado porque ele nos conforma à imagem de Cristo. Ele também é apertado porque nós lutamos contra nós mesmos. Agora nós nunca mais pecaremos em paz. Nós nunca mais conseguiremos pecar em paz. A nossa consciência, ela irá nos apontar. Ela nunca mais nos deixará em paz. É apertado também porque o mundo passa a odiar os que andam nele. Agora nós não pertencemos mais a esse mundo. Não somos amigos do mundo. Então, aquilo que aconteceu com o nosso Senhor virá acontecer com nós também. Sofreremos perseguições em nossos trabalhos. A família não nos entenderá mais. Muitas pessoas falam sobre um caminho bonito na conversão, como se após a conversão fosse um mar de rosas. Muitas vezes não, vai trazer muitas dificuldades, lutas internas, porque nós começaremos a lidar com os nossos pecados, que são tantos, com as idolatrias do nosso coração, e Deus, Ele não nos deixará da mesma forma. Então Ele vai nos limpar, Ele vai nos disciplinar. Ele não vai deixar a gente continuar seguindo os mesmos objetivos, os mesmos planos, sonhos. Mas nós precisamos entender também que é o único caminho que tem a presença de Deus também. Tem direção clara e conduz à vida eterna. Essa é a grande verdade. Só tem o caminho, que é Jesus Cristo, que vai nos garantir a presença de Deus, porque após a conversão nós não estamos sós. O Espírito Santo de Deus habita em nós, nos consola, nos confronta, nos dá paz também. A direção clara, porque agora nós temos um alvo. E qual que é o alvo? É Cristo. Então é daqui para a eternidade. E nós também confiamos que aquele Deus que operou a obra de salvação em nós, que nada pode nos separar do seu amor, nada pode nos tirar da mão dele. Então salvação não se perde. Se nós cremos, é de uma vez por todas, e ele vai nos levar até o fim e nos conduzir à vida eterna. Só que nós vemos aqui que o Senhor Jesus Cristo, ele diz que poucos há que a encontrem. Jesus, ele não diz que poucos podem, como muitas vezes algumas pessoas tentam passar, mas ele diz que poucos querem. Na verdade, ninguém quer. É por isso que ele vem e age em nós, porque morto não quer nada. Morto está morto, não consegue enxergar nada. Poucos se humilham, poucos buscam. Nós vemos isso.
Quantas pessoas nós compartilhamos o Evangelho e eles ignoram das piores formas possíveis? Poucos choram pelo pecado também. Aí de fato nós vemos quando de fato houve conversão. Quantas vezes nós temos chorado por causa do nosso pecado? Por causa daquilo que nos afasta de Deus. E principalmente, poucos abandonam a vida antiga. Por isso ele ordena, nós devemos lembrar no versículo 13, entrar. Nós precisamos lembrar que o Evangelho é um convite, sim, mas também é um mandamento. E a partir do momento que nós recusamos, nós estamos desobedecendo a Deus. Mas infelizmente no nosso dia, há uma tragédia por parte de muitos ouvintes. Há pessoas que acreditam no Evangelho, mas não entram pela porta. Há muitas pessoas que professam pela boca, que creem no Senhor Jesus Cristo, mas nós vemos pelos seus frutos que de fato nunca nasceram de novo. De fato nunca tiveram um encontro com Cristo e nunca entraram pela porta estreita. Muitos ouvem sobre Cristo, mas não se rendem, porque nós vemos, sem arrependimento não há salvação. Então não basta nós sabermos que Cristo Jesus veio e morreu na cruz pelos pecados, mas nós não nos arrependermos dos nossos pecados, que foi por causa dos nossos pecados que Ele foi pregado naquela cruz. E muitas pessoas dizem que conhecem a verdade, mas permanecem na porta larga. Há muitos cristãos nominais. Hoje, boa parte da população no Brasil, uma grande fatia, se diz evangélico. Muitas igrejas evangélicas, olha na nossa cidade, quantas igrejas evangélicas tem? Mas quantas pregam Cristo? Quantas pregam arrependimento? Quantos apontam para Ele, dão toda a honra e toda a glória devida a Ele? Nós precisamos lembrar, e Tiago nos diz isso. Tiago capítulo 1, versículo 22, ele diz: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. O Evangelho ele é para ser vivido, não é apenas para ser falado de boca. Tem que haver uma transformação. Eu não posso continuar da mesma forma. Se eu tive um encontro com Cristo, Ele vai me mudar por inteiro. É um novo coração, uma nova mente. E qual que é o único destino glorioso que o nosso Senhor Jesus Cristo fala? Que leva à vida. O caminho estreito ele não termina em morte, mas ele termina em vida abundante e eterna. João capítulo 10, versículo 10. João capítulo 10, versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham a vida, para que tenham vida e a tenham com abundância. A vida aqui é reconciliação com Deus, é purificação do pecado, é eu ser sustentado pelo Espírito de Deus e no final ter o corpo glorificado, quando aí sim não haverá mais influência do pecado e eu terei um corpo perfeito e estarei eternamente com Deus e o adorarei. Mas enquanto isso, o caminho amplo ele leva à perdição. Mateus capítulo 25, versículo 41. Então dirá também:
aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. É isso mesmo que o Senhor Jesus Cristo fala. Mateus capítulo 25, versículo 41. Ele nos diz que se nós não crermos, nós seremos malditos e seremos lançados no fogo eterno, juntamente com o diabo e seus anjos. Por isso, finalizando, a neutralidade é impossível. Não existe meio termo, não existe meio caminho. Não tem como eu ter um pé no mundo e um pé em Cristo. Você já está em um caminho, ou estreito ou largo. Ninguém está parado. Nossos familiares não estão parados. Nossos amigos não estão parados. Todos estão trilhando um caminho. Ou o caminho para a vida, ou o caminho para a morte. E por isso eu preciso examinar qual porta de fato eu realmente entrei. E para isso eu não preciso me perguntar se eu sinto algo por Cristo, mas se de fato eu já passei pela porta do arrependimento. De fato eu me arrependi dos meus pecados, não apenas um remorso, mas um arrependimento sincero. Eu entendi que eu sou pecador e que tudo que eu fazia, mesmo aquelas boas obras que eu achava que eram grande coisa, não passavam de trapo de imundície, que não há nada que eu possa me gloriar, a não ser unicamente na obra perfeita de Cristo, naquilo que Ele fez, na maneira como Ele viveu, e que Ele foi fiel, que Ele obedeceu, o que eu jamais seria capaz. Outra coisa, eu preciso cuidar também com o engano religioso, porque a porta larga está cheio de religiosos, para que nós não venhamos escutar, como diz Mateus 7, 23, após esses homens alegarem, e eu peço que todos atentem. Eu lerei a partir do versículo 21. Mateus 7, versículo 21 ao 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso é muito sério. Nós vemos que são pessoas que usam até termos chamando o Senhor Jesus Cristo de Senhor. Senhor, Senhor, 2 vezes, alegando que fizeram coisas em nome de Cristo. E isso traz um cuidado até mesmo para quem está à frente pregando a palavra de Deus. Teólogos, pastores. Se eu não nasci de novo, se eu não tive meu coração transformado por Cristo, não adianta nada eu falar da palavra de Deus, não adianta nada eu pregar. Se eu não fui transformado por Cristo, se Ele não me alcançou por meio das boas novas de salvação, Jesus falará para mim: nunca te conheci, eu não te conheço. Você falava de mim para tantas pessoas, fazia isso, fazia aquilo outro, mas eu não te conheço, eu não sei quem você é, aparta de mim. Que nenhum de nós chegue a isso. Mas 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2 diz: eis aqui agora o tempo acertado, eis aqui agora o dia de salvação. Portanto, todos nós precisamos entender que há apenas 2 portas diante de nós nessa noite. A porta larga, que ela é confortável,
popular, mas também é mortal. E a porta é estreita, que ela é difícil, impopular, mas ela é gloriosa. Por qual porta eu irei seguir? A porta larga, ela não vai exigir nada de você, mas ela irá roubar a sua alma. Ela irá roubar a sua alma, o seu tempo, tudo. Mas a porta estreita, ela vai exigir tudo de você, mas ela lhe dará Cristo. E isso que de fato realmente importa. Qual delas eu pertenço? Portanto, não adie, não hesite e principalmente não siga a multidão para a perdição. Porque nós vemos que há tantas pessoas seguindo caminhos, criando formas de ser igreja, formas de ser cristão, mas totalmente antibíblicas. Nós precisamos ir para a palavra de Deus, que ela vai nos nortear, vai nos mostrar o caminho que nós devemos seguir. Arrependa-se, creia no Senhor Jesus Cristo e entre pela porta estreita. Com isso, eu quero finalizar. Que todos nós possamos nos avaliar e, de fato, termos convicção. Porque, como nós sabemos, a palavra de Deus diz que todo que vai àquele, de maneira nenhuma ele rejeitará. Se nós formos a Ele com coração sincero, em arrependimento e fé, Ele não vai nos rejeitar. Pelo contrário, Ele nos aceitará, nos salvará e mandará o seu Espírito para habitar em nós. Que Deus nos ajude e que possamos lembrar também, nós os que já cremos, como Deus nos libertou, o que Ele nos resgatou, e também avaliarmos como nós temos seguido a nossa peregrinação, como nós temos caminhado no mundo em meio às dificuldades, às lutas, porque acredito que todos nós temos muito a melhorar, muito a melhorar, mas que Deus nos ajude e nos conceda graça.